Fala galera, sou LG, professor de Biologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os termos básicos da genética. Então nós vamos começar pelo seguinte, olha só, número 1, cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? Cromossomos homólogos são cromossomos que possuem a mesma posição do centrômero, o mesmo formato e o mesmo tamanho. Portanto, eles vão apresentar genes que vão determinar as mesmas características. Nesses cromossomos homólogos, a gente tem um veio do pai, pode ser aleatório, e o outro cromossomo veio da mãe. Portanto, todas as nossas características elas são formadas pela presença dos genes que vieram do pai e outro gene que veio da mãe. Aqui a gente tem, em um cromossomo homólogo, o gene azão. No outro cromossomo homólogo, por exemplo, o gene azinho. No par de cromossomos homólogos, a gente encontra um outro conceito importante dentro da genética, que é o que nós denominamos de genes alelos. O que são genes alelos? São genes que vão se unir no par de cromossomos homólogos para determinar um caráter, uma característica, ou seja, algumas variações fenotípicas na espécie que a gente vai falar daqui a pouco. Muito bem, esses genes alelos eles vão determinar ou eles vão fazer parte de um conjunto do genótipo do indivíduo, que é o número 2 aqui do nosso conceito importante para a genética. Esse genótipo nada mais é do que, ele pode se referir a um conjunto de genes, todos os conjuntos de genes do indivíduo, ou então um par de genes do indivíduo em questão. Por exemplo, nós temos aqui 3 tipos de genótipos diferentes que você vai trabalhar sempre quando estiver resolvendo um problema de genética, ou pelo menos na maioria dos problemas de genética. Olha só, eu tenho o genótipo homozigoto dominante, azão-azão, bezão-bezão, cezão-cezão e assim por diante. Homozigoto porque os genes são iguais, ok? São dominantes e são iguais. Portanto, os dois genes se manifestam da mesma forma, de uma maneira dominante e da mesma forma em relação ao seu alelo. Muito bem, o indivíduo heterozigoto, ou também chamado de indivíduo híbrido, é um indivíduo que apresenta no par de cromossomos homólogos os genes diferentes. Eu tenho um gene dominante e um gene diferente, um gene recessivo, representando, por exemplo, aqui um indivíduo heterozigoto. Pode ser azão-azinho, bezão-bezinho, cezão-cezinho e assim por diante. E depois nós temos um terceiro tipo de genótipo, o homozigoto recessivo, que é o indivíduo que apresenta os dois genes recessivos, normalmente identificados por letras minúsculas. Azinho-azinho, bezinho-bezinho, cezinho-cezinho. Nas heranças da genética, nas heranças das leis de Mendel, a gente vai aprender sempre exercícios ou problemas que vão trabalhar com heranças, que podem estar trabalhando com genes dominantes ou com genes recessivos. Muito bem, o genótipo ele vai definir muitas vezes com algumas características metabólicas e também com o ambiente o fenótipo, que a gente conhece como sendo as características morfofisiológicas do indivíduo. Eu estou falando, por exemplo, cor de pele, estou falando a cor do olho, né? A textura do cabelo, tudo isso é fenótipo, característica morfofisiológica. O fenótipo ele vai poder ser formado pelo genótipo e muitas vezes pela ação do ambiente também. O ambiente pode interferir no fenótipo do indivíduo. Um exemplo bem clássico é o que acontece, por exemplo, em coelhos Himalaia. As extremidades dos coelhos Himalaias elas são mais escuras. Por quê? Porque nessa região os genes sintetizam pigmento para a cor escura. Porque esse pigmento só vai ser sintetizado nas regiões onde as temperaturas são baixas. Como nas extremidades do corpo do coelho ele tem uma perda de calor, ele vai ter uma temperatura mais baixa. Porém, eu vou ter um exemplo clássico aqui de como o ambiente pode afetar no fenótipo do indivíduo. As extremidades do coelho Himalaia são escuras e todo o resto do corpo dele é branco, mostrando que o nosso fenótipo pode ser interferido também pelo ambiente. Esses são os termos utilizados em genética, são os termos básicos que vão seguir a gente aí na primeira, na segunda lei de Mendel. Beleza? Valeu, galera, até a próxima.